A paz do Senhor Jesus, irmãos amados, mais uma vez aqui para trazer o pão da vida, o alimento espiritual para nossas vidas. Hoje tem uma palavra da parte do Senhor para nós, uma palavra que o Senhor ministrou muito forte no meu coração e eu quero dividir com os irmãos nessa hora. Em João capítulo 3, versículo 30. João capítulo 3, versículo 30, diz assim: A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Vou ler só esse versículo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus poderoso, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Venha sobre nossas vidas nessa hora. Venha operar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Fala conosco, ó Espírito Santo. Ministra a tua palavra em nossos corações. Leva todo o pensamento cativo à tua obediência. Venha nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas. Tende misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Fica conosco, ó Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos nessa hora e nós te agradecemos. Obrigado por ser o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Graças nós te damos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glórias. Aleluias. O Senhor, Ele quer te encher nesta hora. Ele quer tocar na tua vida, quer tocar no seu coração nessa hora. Não venha diminuir na presença do Senhor nessa hora para que Ele venha crescer em nós. Esse é o título dessa mensagem, dessa hora, nesse momento. Amados irmãos, o Senhor, Ele não aceita dividir a glória dEle com ninguém. Tudo é para a honra e para a glória dEle. Aqui, quando a gente lê essa palavra, ele convém crescer, porém a mim diminuir. Isso é João Batista que está falando essa palavra. Porque os discípulos de João Batista veio falar, né, que Jesus estava ali também, batizando outras pessoas, né? E que as pessoas estavam buscando Jesus. E eles foram falar com João Batista. Aí João Batista falou para eles: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Depois ele falou, né? A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Que Jesus cresça, né? Ele quis dizer, e que eu diminua. Quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele falou para os discípulos dele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falou que ele não era digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. E hoje, meus irmãos amados, a gente vê tantas pessoas que estão usando o nome do Senhor para se autopromover, estão pegando a glória para eles. Mas o Senhor, Ele fala na palavra dEle em vários lugares, e nós vamos observar juntos que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. E eu convido também, se os irmãos puderem abrir, em Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler vários versículos, amados, onde fala sobre isso. Ezequiel 28. Aqui fala de Satanás, né? Quando Satanás, eu vou ler. Vou ler Ezequiel 28, vou ler o versículo 14 e o 17. Olha que fala de Satanás, o diabo. Tu eras o querubim, o ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, tu estavas. No meio das pedras afogueadas andavas.
Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, amados, Satanás, ele era um anjo querubim. Ele era um querubim, ele era ungido. E ele andava por cima das pedras preciosas. E ele deixou que ele deixou que tudo isso entrasse no coração dele. Ele deixou a vaidade entrar no coração dele. Ele começou a querer aquela glória para ele. Ali fala no 17 que elevou-se o coração por causa da sua formosura. Porque ele era um anjo muito bonito, ele começou a se sentir, a se achar. Ele engrandeceu o coração dele. E por causa disso ele corrompeu a sabedoria que Deus havia dado para ele. Por isso ele foi lançado, ele foi expulso do céu. E foi expulso do paraíso. Então nós não podemos pegar glória para nós, porque o Senhor ele não divide a glória dele. E olha que Satanás, ele era o anjo do louvor, ele era ministro de louvor. Fala lá que ele era o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em sabedoria. Então, Deus não aceita dividir a glória dele. Isso é muito perigoso para nós. Porque Deus usa cada um da forma que Ele quer, amados. Mas nós somos apenas um vaso nas mãos do Senhor. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Não podemos querer glória para nós. Tem gente que está idolatrando pastores, idolatrando pessoas, porque cantam bem, porque pregam bem. E tem pessoas que estão aceitando essa glória. Isso é muito perigoso. Nós podemos não herdar a terra prometida por causa disso. Vamos ler também Daniel, capítulo 5, versículo 29. Daniel 5, 29. Aqui nós vamos falar do rei Nabucodonosor, né? Vou ler no 28 primeiro. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então, amados, Nabucodonosor, ele olhou para tudo que ele possuía, para todo o palácio, ele olhou para o palácio que ele tinha, para tudo que ele havia construído, e ele falou: não é por causa do meu poder, por causa da minha glória, que eu consegui tudo isso? E no momento, amados, que ele falou isso, ele nem tinha, se você continuar lendo, vai falar que ele ainda estava falando, quando veio uma voz do céu, aí ele disse para o rei Nabucodonosor: passou de ti o teu reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passarão-se 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. O Senhor, ele já havia falado com o rei Nabucodonosor que se ele não mudasse, se ele não desse a glória para Deus, que ele ia ser como os animais, né? Que ele ia morar, que a morada dele ia ser junto com os animais do campo, que ele ia comer as ervas com os bois. Você pode ler um pouco antes, que você vai ver quando Deus já havia falado com ele. E ele passou um tempo, de novo ele engrandeceu o coração dele, com tudo que ele possuía. E assim o Senhor ele fez. E ele ficou muitos anos, amados,
comendo e morando junto com os bois, até que um dia Deus colocou o juízo nele de novo e levou ele de volta para o palácio. Então, não podemos pegar a glória de Deus para nós. Dê glória a Deus por tudo que você tem, por tudo que Ele fez na tua vida, por tudo que Deus tem usado você para fazer. Isso é uma arma muito perigosa, amados, para nos afastar de Deus, para deixar Deus irado conosco. Eu quero falar de mais uma pessoa que deixou o orgulho entrar no coração dele, que não deu glória a Deus. É de Herodes, no capítulo 12, no versículo 19. Fala assim. Não, no versículo 22. Capítulo 12, versículo 22 fala assim. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho morreu. Olha que forte, amados. Porque Herodes, as pessoas estavam idolatrando ele e ele estava aceitando. Ele estava gostando disso, né? As pessoas gritavam em alta voz. É a voz de Deus e não de homem. Estava idolatrando ele. E ele aceitou essa glória para ele. Então tudo que Deus faz, amados, é para a honra e glória dele. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então Herodes foi comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Porque ele pegou a glória para ele. E o Senhor, ele fala em tantas vezes na palavra dele que ele não divide a glória dele com ninguém, né? E vamos ler também em Romanos, capítulo 11, no versos 36. Romanos 11, no versos 36, diz assim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, amados, tudo é porque dele e é por ele. E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Jesus, ele pagou um preço por nós. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Entregou seu único Filho por amor a nós. Ele não aceita dividir a glória dele. Um foi comer erva com os animais e morar junto com os animais por longos anos. O outro morreu, foi comido de bicho na mesma hora, porque não deu glória a Deus. Não podemos elevar o nosso coração. Satanás foi expulso do céu, porque ele elevou o coração para as coisas que estavam acontecendo na vida dele, por causa da formosura dele, porque ele era um anjo muito bonito, porque ele andava sobre as pedras e ele engrandeceu o coração dele. E ele foi expulso do céu. Então Satanás foi expulso do céu. Nabucodonosor foi morar junto com os animais e fala que cresceu até pelo sobre o corpo dele. E ele comia ervas junto com eles, caía chuva sobre ele, ele ficou como um animal, porque ele quis a glória para ele, porque tudo aquilo que ele tinha, ele começou a se engrandecer e falar que era ele mesmo que tinha conseguido pelas próprias forças dele, pela sabedoria dele. Então glorifica ao Senhor por tudo que ele fez na tua vida, por tudo que você tem. Glorifica o Senhor por essa prova que você está passando, no meio da tua família, no teu trabalho. Aonde você tiver uma prova ou uma enfermidade, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo é para que a glória do Senhor seja manifestada na tua vida. Não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. Espero que o Deus tenha falado no teu coração nessa hora. Que Deus é que faz todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dê glória a Deus, porque convém que ele cresça e porém que nós venha diminuir na presença do Senhor.
Ele tem que crescer na tua vida. Você não é nada, você é apenas um vaso que Deus usa. Você, sabe, amados, como que é que nós temos, qual é a nossa utilidade? Tem um copo com alguma bebida e tem uma boca para tomar, né? E tem sabe o canudinho que é usado para chegar o líquido até na boca da pessoa? Então nós somos esse canudinho, amados, que para a pessoa receber o líquido, até na boca, o canudinho ele é usado. E você é esse canudo, eu sou esse canudo. E o Senhor é que tem que crescer em nós. Nós temos que ser humildes, temos que andar na humildade, não deixar a soberba entrar no nosso coração, não deixar o orgulho entrar no nosso coração, porque aqueles que se exaltam, Deus abate. E Ele é bem claro na palavra dele, todas essas palavras que nós lemos. E tem muitas mais palavras, irmãos. Só não vou falar todas porque o nosso tempo é curto. Mas que o Senhor possa ter falado no teu coração nessa hora. Adore ao Senhor. Busque a Ele com todas as tuas forças. Dê a honra e dê a glória para Ele em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe você com esta palavra de hoje. Aqui quem fala é a missionária Zane. A paz do Senhor.